sei, não estou entendendo nada. Eu só sei de uma coisa, ele mesmo disse que não era a hora, mas eu continuei crendo, e ele foi lá e aconteceu. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 em diante. Diz assim o texto: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Quando acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? Que resposta, hein? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera. Embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: Todos servem primeiro o melhor vinho. E depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso, ou milagroso, em Canaã da Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória a seus discípulos e creram nele. Ok? Eu sei que é uma palavra muito conhecida, e talvez alguns pensem: o que tem de novo? Mas eu creio que Deus vai nos surpreender nessa manhã. Há uma revelação da parte de Deus muito importante. Abra bem seus ouvidos, seu coração e ouça com humildade. Deixe Deus alinhar seu coração. Oremos. Pai, muito obrigado por essa oportunidade. Obrigado por estarmos em pé. Obrigado por estarmos vivos. Obrigado pelo cuidado, pelo fôlego. Muito obrigado por tudo, Senhor. E nós te pedimos, implorando, fala conosco. Deixe nossa alma te ouvir, Senhor. Queremos ter a certeza que Tu estás aqui e que o Senhor nos conhece. Tua palavra nos diz que o Senhor nos trata na individualidade, nos chama pelo nome. Fale conosco nesta manhã. Que o nosso coração possa, de uma forma muito especial, encontrar Tua voz doce, Tua voz sublime, Tua voz poderosa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Esse casamento de João 2 não é, sem dúvida, um casamento comum. É um casamento cheio de mistérios e acontecimentos. Se você olhar com um pouco mais de atenção na Bíblia, você vai perceber que tudo na Bíblia começa com um casamento e termina com um casamento. A história humana
começou com o casamento. Deus criou Adão, criou Eva, e dessa união, lá em Gênesis, toda a humanidade iniciou. E o final da história humana também acabará com o casamento. O casamento do noivo, Cristo, com a noiva, a igreja. As bodas do Cordeiro. O casamento na Bíblia é algo muito representativo e importante. E não é à toa que o primeiro milagre de Jesus acontece em um casamento. Mas antes da gente mergulhar aqui nos detalhes, eu quero trazer uma lembrança. Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, somente o evangelho de João relata esse milagre. Os outros não citam. Somente João. O evangelho de Mateus, ele foi escrito com a finalidade de provar aos judeus que Jesus fazia parte da linhagem e que ele era o Messias. A escrita do evangelho de Mateus se esforça muito para mostrar a descendência judaica de Jesus, que é da descendência direta de Davi. Então, a todo momento, o evangelho de Mateus tenta conectar Jesus à história para lhe dar a autoridade da sua linhagem, da sua raiz, dizendo: olha, ele é o Messias. O evangelho de Marcos e Lucas também tentam provar a autoridade e a divindade de Jesus pela raiz genealógica, mas também exploram discussões do reino de Deus, tentando cruzar as profecias do Antigo Testamento com a linhagem de Jesus, para mostrar que Jesus é absoluto, Jesus é soberano. Então, resumindo, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas se preocupam com a autenticidade de Jesus frente à tradição dos judeus e sobre a sua legitimidade ao trono de Messias. Agora, o evangelho de João é diferente. Sim, João, ele tem uma preocupação em mostrar que Jesus é o Messias. Ele quer mostrar, mas ele não faz como os seus colegas que constroem essa prova que Jesus é o Messias através da genealogia, mostrando quem era o pai de Jesus, quem era a mãe, mostrando de onde ele veio, ligando a sua raiz até Davi. João, ele já não se preocupa muito com isso. João, ele elevou o entendimento. Ele simplesmente disse: ele é Deus. Não importa se as raízes vocês entendem ou não. Se você for comparar o primeiro capítulo de Mateus, o primeiro capítulo de Marcos, o primeiro capítulo de Lucas, todos eles trazem genealogia de quem eram os antepassados de Jesus. Olha como é que começa o evangelho de João. João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotam. O capítulo inicial de João, ele já diz: olha, Jesus é Deus. Ele já mostra a trindade, ele mostra o poder de Jesus. Ele apresenta o primeiro milagre, e talvez seja por isso que, de todos os milagres, João preferiu começar com esse, mostrando por quê? Porque esse casamento foi sobrenatural. Agora, dito isso, vamos para o casamento. Jesus, com 30 anos, é convidado para um casamento, vai com sua mãe, e ele chega num casamento como um convidado. Ele não é o ator principal, é claro, ele não é o noivo, ele é um convidado, devem ter separado uma mesa para ele sentar, e ele não era o centro das atenções. Seus discípulos também
pouco experientes, afinal de contas não havia acontecido nenhuma cura ainda, nenhum milagre, não há nada de diferente ali, mas Jesus está ali. Agora, irmãos, até mesmo um Jesus que não operou nenhum milagre ainda, nenhum ambiente é igual quando Jesus está. Eu não sei se você concorda com isso, mas quando Jesus está, as coisas não têm como ser comum, não dá para ser comum. A presença de Jesus muda tudo. E aí a mãe de Jesus, Maria, vai até ele e fala: filho, eu estou percebendo que alguma coisa está estranha nesse casamento. Não é um problema grave, não é um problema grave, mas Maria vem conversar com Jesus sobre um problema. Não é um problema tão grave como o problema de Marta e Maria, que tem um irmão doente. Convenhamos, acabar o vinho numa festa não é um problema tão grave como enfrentou a viúva de Naim, que tinha um filho morto. Não era um problema tão grave ou tão dramático, se a gente comparar acabar o vinho com uma mulher que tem 12 anos de fluxo de hemorragia, não é um problema tão grave. Acabar o vinho não envolve risco de vida, não envolve morte, não é um desastre como uma hanseníase, uma lepra. Não chega nem perto do problema que enfrentou o cego Bartimeu, que Jesus o curou. Mas ainda assim Maria percebe que enquanto a música toca, enquanto as pessoas dançam, celebram, alguma coisa está acontecendo, e o que está acontecendo vai trazer o final da festa, vai acabar com a festa. O que está acontecendo, as pessoas talvez não perceberam. Aqueles que estão muito envolvidos com a música, toda a festa judaica era uma festa que durava 7 dias. Então era uma festa de muita comida, muita bebida, muita música, muita dança. E Maria percebeu que aquela festa que foi feita para durar 7 dias, ela não ia durar 7 dias. Porque ela percebeu que alguma coisa estava se esgotando. E quando alguma coisa se esgota, o comprometimento da festa é impactado na hora. Quando alguma coisa que deveria ser combustível para algo durar acaba, o carro fica pelo caminho. A questão é que todo mundo está preparado para morar numa casa melhor, ter um carro melhor, ganhar mais. A gente se preparou para as coisas que nos sustentam continuarem e, se Deus quiser, melhorarem. Mas ninguém se prepara para você estar pulando numa festa que vai durar 7 dias e de repente o recurso que te manteria em pé aos 7 dias, a alegria, está acabando. O que eu admiro em Maria é que ela parou de dançar, ou parou de curtir a festa, para tocar num assunto que ainda não era um problema. O vinho estava acabando. Então, enquanto a música toca, enquanto as pessoas dançam, ela parou de dançar, parou de se envolver com a música, para ir falar de algo que está se esgotando. E quando o vinho acaba, ninguém percebe isso imediatamente. Demora-se um tempo para os efeitos do final do vinho serem sentidos, para as pessoas falarem: não há mais razão de estar aqui, não há mais razão de pular, gente, vamos ter que encurtar a festa. Quando o vinho acaba, a música ainda está lá, a dança está lá, as comemorações, os parentes ainda estão lá. Mas não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Quando algo acaba, mesmo que aparentemente tudo esteja normal, isso vai destruir a sua festa. Não se engane. Quando algo acaba, é preciso ter muita frieza para pedir licença para aquelas pessoas que ainda não perceberam, porque tem gente que não percebeu. Tem gente que ainda não percebeu que não tem paz mais em casa, mas aprendeu a dizer o seguinte: eu vou dançar até a hora que der. Mas tolo, ele já começa a sentir um amargo na alma, dizendo: eu estou dançando, mas eu sei que essa dança está com os dias contados para acabar. Eu estou sorrindo,
mas eu sei aqui dentro, já me liguei, que é o último copo de vinho e não tem mais. Tem que ter muita frieza, para enquanto os tolos ainda dançam, a gente dizer, eu preciso tocar nesse assunto. A música ainda está tocando, mas o tic-tac do relógio é implacável. A cada passo, a cada dança, a cada minuto, as danças estão caminhando para o fim. A alegria está caminhando para o fim. A minha pergunta é: você está preparado para a sua festa acabar antes da hora? Você está preparado para esse casamento que você disse, até que a morte nos separe, acabar de um dia para a noite? Você está preparado para a tua vida espiritual, que você entrou numa pia de batismo, abriu essa boca cheia de dente para dizer, eu vou servir Jesus para a vida toda, e de repente você está vindo à igreja, está servindo a Deus, mas você sabe que é o último gole de vinho. Você sabe que as pessoas ainda não se ligaram que acabou o vinho, não se ligaram que você está frio, não se ligaram que você já não ora mais, não se ligaram, você já está percebendo que há uma coisa estranha em você, você já não é mais o mesmo, mas você não se toca de dizer, eu preciso falar sobre aquilo que acabou, eu preciso tocar nesse assunto, porque a festa que deveria durar 7 dias, se eu não fizer alguma coisa, ela vai acabar. Tem hora que a gente está louvando na igreja, tem hora que nós estamos na casa de Deus, assistindo um culto online, mas ninguém que olha para nós percebe os efeitos daquilo que já acabou em nós. Aí do nada você vê, cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? Ah, sumiu, desviou. Cadê aquele rapaz que estava sempre aqui no culto online, assistindo um culto, cadê o outro? Cadê ele? Até ontem ele estava dando glória a Deus, mas ele preferiu, mesmo sabendo que não tinha vinho guardado, ele preferiu beber o que estava na mão até o fim, ao invés de colocar o copo na mesa, e antes de acabar, ir atrás de ajuda. Não espere acabar o vinho para não matar a sua festa. Você que está servindo a Deus, você que está se envolvendo na casa de Deus, você que está se entrando no reino de Deus, se você perceber que o vinho está acabando, faça alguma coisa. Tem que expor isso a Cristo. Maria, ela percebe, ninguém percebeu, os convidados ainda não tinham percebido, mas ela vai até Jesus, porque ela sabe o quanto é difícil a gente se adaptar a uma queda. Eu vou te falar uma coisa, as pessoas elas sempre lembram do erro e nunca do acerto. A gente guarda o lixo e joga o ouro fora. Eu me lembro quando eu fui casar, nas nossas condições na época, esse ano eu faço 14 anos de casado, a gente tentou ter o melhor buffet que poderia ter dentro do nosso padrão financeiro. E eu me lembro que quando terminou a festa, eu fui perguntar para algumas pessoas, e eu quero te dar uma dica: jamais pergunte algo para alguém se você não está preparado para ouvir todas as respostas. Porque a gente pergunta achando que a resposta vai vir a resposta que a gente quer ouvir. E eu fui perguntar para umas pessoas lá da minha empresa, trabalham com, e aí meu, gostou da festa? Como é que estava? Aí a pessoa, tudo que é bom, ela fala assim, estava tudo bom, mas o rondelli estava congelado por dentro. Na hora que a pessoa falou aquilo, eu falei, meu Deus, né? O cara já tinha comido de graça, paguei a janta para ele, para a mulher dele, para o filho dele, paguei a janta para todo mundo, ainda que o rondelli tivesse congelado por dentro, sei lá, mas fala assim, meu, cara, maravilhoso, que bênção. Mas infelizmente, nós nunca estamos preparados para o declínio, a gente está preparado para o elogio, e é por isso que Maria vai levar o tema até Jesus, porque ele sabe o quanto que a vida é comprometida quando a gente passa por declínios. E quando a gente passa por um declínio, o que a gente diz? É melhor eu arrumar uma desculpa para mandar os convidados embora. Olha pessoal, a festa vai acabar porque infelizmente acabou o vinho. Eu prefiro continuar dançando
Eu prefiro continuar dançando, sabendo, ixi, deu ruim, acabou o vinho. Mas vamos esperar chegar a hora limite. Eu dou uma desculpa, a gente acaba a festa, mas deixa o pessoal se divertir. Maria não fica dançando, mesmo sabendo que o vinho acabou. Ela vai tomar uma atitude. Não fique dançando, sabendo que o tic-tac do relógio vai encerrar fases da sua vida. Faça alguma coisa. Não deixe a festa acabar. Não deixe a obra de Deus acabar. Se você levou Jesus para essa festa, não deixe. E eu quero falar com você a respeito do tempo agora. O tempo, a capacidade de tomarmos decisões enquanto a música ainda está tocando. A capacidade de agirmos enquanto ainda não é o fim. A capacidade de levarmos a Deus em orações enquanto as coisas ainda podem ser mudadas sem sofrimento. Enquanto as pessoas ainda estão se divertindo, eu deixo elas se divertindo e eu vou até Jesus. Não deixe a festa acabar, meu irmão. Não deixe, não fique fazendo cara de sonso. Mesmo o Espírito Santo te dizendo, olha, acabando, é a última taça. Depois dessa taça não tem mais nada. E você bebe essa taça sem fazer nada, achando que é normal. Não é normal a vida acabar. Não é normal a paz em Deus acabar. Não é normal a espiritualidade acabar. Não é normal a oração morrer. Não é normal a fé se extinguir. Não é normal eu ter um prazer enorme em dançar na presença de Deus, em estar na casa de Deus, e agora simplesmente eu dou uma desculpa dizendo, agora não dá porque eu estou cansado, agora não dá porque eu estou triste, agora não dá porque eu tenho tanta coisa para fazer. Não pode, enquanto a música ainda toca, enquanto a maioria das pessoas tolas não perceberam. Tenha compromisso com a festa que Deus colocou na sua mão. Se Deus te levou para um lugar, saiba que Jesus sempre pode fazer algo, mesmo quando todos os recursos estão se esgotando, mesmo quando todas as possibilidades estão se esgotando. Eu quero falar com você sobre a capacidade de se antecipar, como Maria fez. Antes de tudo rolar ladeira abaixo, antes de tudo ser perdido, a capacidade de identificar a hora de tomar uma atitude, de entender que eu preciso lutar para a festa continuar. Esta é uma história única, e não é à toa que dos 4 evangelhos, somente João fala sobre ele. Maria vem, ela vem a Jesus com um problema pequeno. Maria vem a Jesus com um problema até insignificante quando comparado às doenças, aos problemas de morte. E quando ela vai até Jesus, falando do problema, a resposta de Jesus é dura. Jesus diz, mulher, não chegou a minha hora. É como se Jesus estivesse falando o seguinte, mulher, isso que você quer que eu faça, não está no meu cronograma de milagre. A resposta de Jesus é dura. Ele está falando, eu não vou me envolver com isso. Eu não vou. Mas aí entra aquilo que só João consegue relatar. Jesus disse não, mas poucos são os homens que conseguem saber como é que bate o coração de Deus. Mulher, não está no meu cronograma, mas quem é adorador sabe como é que o coração de Deus funciona. Só João relata isso. Ele não estava apenas cumprindo um cronograma de salvação. Jesus nunca foi escravo das normas. Sim, ele veio cumprir um plano de salvação. Havia um plano, mas acima do plano, ele é Deus. Acima de ser da descendência de Davi, e é por isso que Mateus, Marcos e Lucas querem provar a sua divindade, e estão certo. Mas o compromisso de João é, olha, ele é o verbo estava com Deus, o verbo era Deus.
Sim, há uma regra, há um cronograma de como as coisas têm que acontecer. Batismo, ceia, a cruz, a graça. Mas acima das normas que Ele constituiu para salvar a raça humana, Ele é o soberano, Ele é o maior de todos. E há um coração que pulsa acima das regras. Eu não sei se você está entendendo, mas existe um tempo sim para todas as coisas. É isso que Salomão tenta dizer em Eclesiastes. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de plantar, há um tempo de colher, há um tempo de falar, há um tempo de calar. Sim, há um tempo, mas também existe um tempo que é criado pela coragem daqueles que sabem que Jesus tem uma agenda. Jesus sim tem um cronograma, mas existe um Deus soberano que ama você e tem prazer em te abençoar. E aqueles que têm coragem de dizer: olha, ainda não é o tempo, é isso que Ele me disse, mas eu sei que tem um coração de um Deus que me ama. Ele ficou sentado na mesa e disse: mulher, não está no meu cronograma, não é a hora de eu começar a fazer milagre. Mas ele quebrou a regra que ele mesmo disse. O mesmo Jesus que olhou para a mãe e disse: mulher, não fala comigo disso, porque não é hora de fazer milagre. Ele foi o mesmo que foi até as talhas e transformou a água em vinho. Ele quebrou a própria regra que ele disse. Ele quebrou a própria regra, porque ele foi ao encontro de uma pessoa que se recusou a, por conta de um não, se revoltar. Mas Maria disse, o que ela disse depois de Jesus ter dito não? Ele disse: eu não vou mudar, eu não vou fazer. O que ela disse? Ela sentou na mesa, pôs a mão no queixo e fez biquinho. Ela sentou à mesa e disse: esse meu filho, não sei se é Deus não. Que menino rebelde. Eu não sei se ele é o Messias não. Ela ouviu a voz de Jesus dizendo: eu não posso fazer nada, não está no cronograma, não chegou minha hora. Mas ela saiu dali e falou: essa é a regra. Mas eu sei que atrás da regra é um Deus poderoso. Olha, pessoal, tudo o que Ele mandar fazer, vocês fazem. Tudo o que Ele mandar fazer, vocês fazem. Ela está falando o seguinte: Ele falou não, mas eu sei que Ele é surpreendente, então se prepare, porque a qualquer momento algo pode acontecer. O casamento de Canaã da Galileia é maravilhoso, porque tem momentos que você vai ouvir de Jesus: não é a hora. E não é que a gente vai mandar em Deus, vai brigar com Deus, mas eu sei que acima das regras, acima da cronologia, acima do tempo de plantar e colher, acima do que é normal para todo mundo, há um Deus que me ama me abençoar. E se eu preparar um ambiente para que Ele fale, se eu aprender, ao invés de me revoltar com os nãos, aprender ao invés de me revoltar, quebrar tudo, dizer: olha, Ele disse não, e dói ouvir um não, dói ouvir que a festa está para acabar e Ele disse que não vai fazer nada, mas ainda assim numa festa que tende a acabar, eu continuo dizendo para as pessoas: fiquem ouvindo, a qualquer momento Ele pode falar, a qualquer momento Ele pode falar. Eu acabei de sair da sala do médico e ele disse: incurável, eu vou dar morfina para que a partida dessa pessoa seja tranquila. E aí você sai da sala do médico e você fala: meu Deus, eu já orei o ano inteiro e Deus não fez nada, mas eu continuo de pé. Por quê? Porque eu sei que a qualquer momento Ele ainda pode falar, a qualquer momento Ele ainda pode falar, a qualquer momento a festa pode continuar. Eu quero estimular a sua fé nesta manhã, diante dos nãos que podem ter vindo até da boca de Deus. Continue preparando o ambiente, que mesmo depois de ouvir não é a hora, não é o tempo, mas se Ele quiser bradar, Ele vai ter pessoas para ouvir. Quantos ainda são capazes de ouvi-lo? Quantos ainda são capazes? Eu quero falar com algumas pessoas aqui, pessoas que amam a Deus, mas estão vivendo debaixo de regras. Pessoas que amam a Deus, regras familiares. Para alguns você está velho demais, para outros você perdeu o tempo da faculdade. É como aquele ônibus que passou e você chegou atrasado no ponto. Eu sei que algumas regras sociais nos limitam. Sabe qual era a maior regra? A maior regra era que o melhor vinho era servido no começo da festa. Essa era a regra. A regra da etiqueta de um bom casamento era assim: pegue o melhor vinho, sirva no começo, porque as pessoas vão encher a cara com o melhor vinho. Depois você pega o pior vinho, pega um sangue de boi da vida aí e taca no povo. Está todo mundo bêbado mesmo, está todo mundo chapado mesmo, ninguém vai se dar conta do paladar. Essa é a regra. Casamentos eram feitos assim.
O melhor no começo, enche o bucho com o melhor vinho. Depois que estiverem bêbado, taca a porcaria, eles nem vão perceber. Escreva aí no chat: Jesus quebra regras. Escreva aí no chat: Jesus quebra regras. Jesus quebra regras. Jesus quebra regras. Jesus quebra regras. O cerimonialista do casamento disse: ei, uma regra foi quebrada. Qual foi a regra? Todo mundo, todos os casamentos que eu vou, se serve o melhor vinho no começo da festa. Esse casamento quebrou uma regra. Qual é a regra que quebrou? Vocês estão servindo o melhor vinho no final da festa. Jesus estava proporcionando uma sensação nova aos convidados, uma sensação nova aos noivos. Era um casamento diferente, era uma festa diferente, era uma festa que todo mundo ia dizer quebrou a regra. E as pessoas não falam da regra, as pessoas falam daquilo que quebra a regra. Eu não estou falando de quebrar a regra agora em relação ao pecado, em relação à morte, porque algumas vezes para nós quebrar a regra está sempre relacionada ao inferno. Não, mas tem regras que os homens estabeleceram, regras de que há uma idade perfeita para fazer tal coisa, há um tempo perfeito para isso, há um tempo perfeito para aquilo. E quando você não está no padrão que os homens estabeleceram, você se sente um peixe fora d'água, um ET. Você fala: eu estou perdido, eu estou atrasado, eu estou falido, porque eu não sou como todo mundo, eu não falo como todo mundo. O casamento de todo mundo tem um vinho novo no começo. Mas Jesus, Ele ama quebrar regras, Ele ama proporcionar àqueles que o servem uma sensação que ninguém nunca teve, ninguém nunca soube o que é degustar um vinho puro no momento final de ir embora. Todo mundo, ninguém sabe ir para casa ainda com o gosto de um vinho que ninguém nunca bebeu. Eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Deus é um Deus que quebra regras, porque Ele ama regras, mas Ele é soberano. E a religião não é maior que Deus, os homens não são maiores do que Deus, a igreja não é maior do que Deus. Ele é um Deus que, se precisar, por amor a você, se houver um ambiente puro, se houver um ambiente sensível, se houver um ambiente de submissão, se houver um ambiente de adoração, ainda que da própria boca de Deus disse: mulher, o que tenho contigo não chegou a minha hora. Mas se ao invés de se revoltar, se ao invés de se desviar, você dizer: olha, é duro ouvir que não é a hora, mas eu sei que Ele é soberano. É por isso que João é o único que escreve, porque era o menino que deitava a cabeça no colo de Jesus, era aquele que deitava aqui, ó. É aquele que sabe que acima das regras bate um coração que me ama, bate um coração que me ama. E eu sei que a medicina põe regras, os empresários põem regras, o governo põe regras, é um monte de regra. Mas se você souber preparar um ambiente, dizendo: pai, a festa não pode acabar, a festa não pode acabar. Eu sei que alguns estão tristes aqui, porque avaliam seus avanços pelas regras. Alguns avaliam seus avanços pelas regras, alguns avaliam seus avanços pela cronologia. É como Mateus, Marcos, Lucas. O avanço está na cronologia. Ele é o filho de Maria e José é descendência de Davi. Eu sei que alguns avaliam seus avanços pela cronologia dos fatos. Tem que ligar tudo, tem que combinar com a faculdade, combinar com a família, tudo tem que bater, a cartilha, a matemática. Mas alguns são doidões como João e está dizendo: não sei, não estou entendendo nada. Eu só sei de uma coisa: ele mesmo disse que não era a hora, mas eu continuei crendo, e ele foi lá e aconteceu. Quantos Joãos conseguem crer? Eu sei que talvez você não esteja mais na cronologia, e é por isso que a festa está acabando. Mas Jesus ama quebrar a agenda. Eu sei que tem pessoas me ouvindo agora que tem uma crise sangrenta na alma, porque regras humanas, elas submetem a gente a momentos de extremo cansaço mental e físico. Quando você está ali dançando e sabe que acabou. Mas eu creio em um Deus de regras, eu creio num Deus de regras, mas eu creio que a soberania de Deus é maior do que as regras. O controle de Deus é maior do que as regras. Eu creio que existirão gravidez, que o médico vai dizer: não é o seu tempo de ter um bebê. Se você engravidar agora, pelas regras da medicina, essa criança vai nascer deformada, essa criança vai nascer morta. Mas eu creio que Deus ainda acredita em mulheres e homens
que mesmo com uma regra de morte, continua dizendo dentro das clínicas que visita: a minha alma está preparada para ouvir algo da boca de Deus. A minha alma está preparada. Eu creio que tem pessoas que diante da regra do mercado de trabalho está dizendo: não é a hora de procurar emprego, está tudo fechado, está tudo quebrado, é o recesso, não é a hora de ir para o mercado, eu vou esperar mais um mês para colocar o currículo na internet. Mas Deus ama pessoas que quando há uma regra dizendo não é a hora, a pessoa ainda sai dizendo: prepara o ambiente porque alguma coisa vai acontecer. Eu creio que em momentos de extrema recessão financeira, eu creio que em momentos de dívidas, preocupações, Deus pode quebrar as regras e te apresentar uma viagem caríssima. Deus pode dar um carro de luxo, Deus pode fazer viajar o mundo numa época que todo mundo está quebrando. Deus pode proporcionar a você um milagre numa época que todo mundo está à míngua. Eu creio porque Ele é um Deus de regras, mas acima das regras Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. As regras vão dizer: é cedo demais, é cedo ou é tarde. Vai conversar com alguns: é cedo, calma, é cedo. O outro vai dizer: é tarde, já era, passou. Mas Deus está esperando homens e mulheres, meu Deus do céu, que entendem que eu posso fazer a hora. Pode ser a sua vez de viver as maiores emoções da sua vida quebrando as regras. Ninguém toma o vinho, o melhor vinho, no fim da festa. Deus pode fazer coisas excepcionais fora das regras, fora do tempo. As regras olham para os grandes talentos, para as grandes lideranças. As regras dizem: seu currículo, seus diplomas, seu dinheiro. É isso que as regras querem, os padrões. Mas olhe, toda a transformação foi feita por Maria sozinha, na simplicidade dela. Maria foi lá, ela não era uma grande autoridade, ela foi lá na simplicidade, do jeito que podia, foi lá conversar com o filho. Ela voltou com a resposta. E qual foi a resposta? Não é a hora, mulher. Não sei para você, mas isso se parece com um não. Para mim soa como um não. Mas ela não discute, ela continua sentada próxima a Jesus. Às vezes você pode ouvir um não como resposta, mas mesmo diante de um não, continue sentado perto de Jesus. Às vezes você pode ouvir um agora não como resposta, mas continue sentado perto de Jesus. Ela permanece perto. Talvez ela chorou, as lágrimas rolaram, mas ela continua clamando. Ele não fala nada. Algumas vezes você vai ouvir um não apenas para ser testado se você tem a capacidade de ficar perto de Jesus diante do silêncio. Se você tem a capacidade de continuar em silêncio perto de um não, por perto de Jesus, e deixar apenas as lágrimas continuarem pleiteando. Você nunca vai ser um líder só porque você senta atrás de uma mesa. Você nunca vai ser um líder só porque alguém te deu um cargo. Você só se torna um líder quando você não aceita mais um não como resposta. Líderes encontram solução. Maria ouviu um não, mas ela falou: eu não vou deixar essa festa acabar. Essa festa não pode acabar. Não tem hora, não tem agenda, mas Maria construiu uma solução. Pega as talhas, faz alguma coisa, traz aqui alguma coisa. E ela fala para os servos: tudo que ele falar vocês fazem, obedeçam ele. Gente, ela fez isso com um não atrás dela.
Ela fez isso com o não. Vá lá, faça o que ele está falando. O que ele está falando? Ele não está falando nada. Vamos lá, prepara uma talha, pega uma talha. Ele não falou que ia fazer nada. Eu sinto nesta manhã, em nome de Jesus, que algo está prestes a ser liberado na sua vida. Eu sinto nesta manhã que situações dinâmicas vão começar a acontecer dentro de você e vão ser derramadas. Eu creio que há uma autoridade para ser liberada nesse tempo, reservada para pessoas que vão ser geradas diante do silêncio, pessoas geradas diante do não, mas que não se recusam, que se recusam a aceitar o final da festa. Eu não aceito. Quando um homem se levanta diante de um não, algo acontece. Ao invés de reclamar, ao invés de se lançar no chão, ela prepara um ambiente. Mesmo com o coração sangrando, pessoal, vamos fazer tudo o que Ele quer. Mesmo com a alma aflita, vamos continuar adorando. Pessoal, mesmo com o médico dizendo que acabou, vamos continuar indo para a igreja. Pessoal, a ordem de despejo já chegou, aleluia. Mas vamos continuar dando glória. A qualquer momento Ele pode falar. A regra é vou ser despejado, a regra é vou ser demitido, a regra é estou desenganado, a regra é acabou, a regra é a festa já era. Tem até algumas pessoas dançando, mas não se tocaram ainda. Mas eu já me toquei, acabou. Mas eu sei que as regras estão aí para serem cumpridas, mas a soberania de Deus é maior do que as regras. Há um coração que bate, há um coração que bate, há um coração que bate. Existe um poder em agir após um não. Existe um poder liberado em adorar a Deus após um não. Existe um poder em ficar em pé diante de Jesus após um não. Existe um poder em ouvir o não do próprio Deus e continuar adorando. Alguns viram as costas e vão embora. Alguns viram as costas e vão fumar. Alguns viram as costas e vão beber. Alguns viram as costas e vão difamar. Alguns viram as costas e viram ateus. Outros ouvem o não e continuam dizendo: se Ele falar eu estou aqui para ouvir. Se Ele falar eu estou aqui para ouvir. Alguns ouvem o não e mudam de religião, mudam de igreja. Outros, como Maria, ouvem, não é a hora, mas não sai de perto dele e continua dizendo: eu sei que apesar das regras, o milagre não se baseia só em regra. O milagre está nele, o milagre é Ele e Ele pode. Eu gosto de Maria, eu amo Maria, porque ela saiu da sala, ela expôs o problema. E quando Jesus diz não, ela não largou o problema, ela não jogou o problema para cima, ela não falou eu fiz a minha parte e acabou. Ela continuou com a batata quente na mão, ela continua ali intercedendo, mesmo diante de um não. Quantas pessoas estão com a batata quente na mão, dizendo: pastor, já orei, já clamei, fiz jejum, fiz oração e nada, parece que o céu está fechado, parece que a Bíblia está fechada, mas você está aqui ainda, mesmo com a batata quente na mão, está assistindo esse culto, ainda está chorando por Ele, ainda está clamando. Meu irmão, minha irmã, Deus vai quebrar uma regra, na vida de todo mundo vai ser de um jeito, eu declaro, na tua vida vai ser diferente. O melhor vai ser no fim, o melhor vinho vai ser no fim. Não se preocupa não se compara com teus vizinhos, não se compara com teus amigos, não se preocupa com as outras igrejas. Com você vai ser diferente, porque se você crer fora da regra, você vai receber fora da regra. Eu creio, segura essa batata quente na mão, fica do lado dele, não sai da festa não fica amargurado não. Tem a capacidade de viver uma fé executora. Você não precisa entender, você precisa viver. Eu chamo esse casamento de casamento misterioso, porque mistério é tudo o que acontece depois do normal. Eu quero ter uma vida misteriosa. As coisas de Deus vão acontecer comigo depois do normal. Uma mãe envergonhada porque pediu algo ao filho e o filho disse não. Agora o que ela faz? O que uma mãe envergonhada faz? Se rebela, briga. O filho fala: não é a hora. Mas existe algo sobrenatural no meio de tudo isso. Existe algo que Deus vai usar fora das regras. Talhas, lugar de sujeira, lugar de lava-mão, lugar de lava-pé. Produto sem sabor é a água. A água é insípida, mas Deus pode dar sabor ao que não tem mais sabor. Eu encerro lendo para você João 2,11. Por conta desse milagre, este sinal miraculoso
em Canaã da Galileia. Foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória a seus discípulos, e creram nele. O ministério de Jesus começou nesse momento, porque uma mulher simples preferiu continuar crendo ao invés de aceitar o fim da festa. Não aceite o fim da festa. Enquanto a música toca, aquilo que está acabando vai atrás. Pastor, eu estou aqui, mas eu sinto que eu não tenho força para ir para outro culto. Peça vinho novo agora. Pastor, eu estou quase desviando, mas eu ainda tive força para vir hoje. Talvez você não tenha vinho para o próximo culto. Hoje é dia de você falar com Jesus. Senhor, me dá vinho. Me dá vinho, Senhor. Quebra a regra. Estou nem aí se me chamam de velho. Estou nem aí se me chamam de ultrapassado. Estou nem aí se falam que a hora de casar já foi, que a hora de estudar já foi. Eu estou nem aí. Regras fazem pessoas comuns. Flicker in the hollow night, shadows bend beneath the fading light, silent whispers thread the air, a fragile love lingers there. Lanterns in the abyss softly gleam, guiding lost souls through the trees, through the darkness, through the fear. A distant light feels ever near, ever near. Echoes crawl along the stone, past forgotten, walked alone. Yet in the gloom a spark survives, the heartbeat of 1,000 lives. Fog and silence intertwine, time dissolves in threads divine. Raise your lantern, face the night. Let the shadows find the light. Lanterns in the abyss softly gleam, guiding lost souls through the trees, through the darkness, through the fear. A distant light feels ever near, ever near. Lanterns fade, yet still they glow. Whispers of the lost will show. Even the void we roam, we are never truly alone.